Boa noite a todos, sejam bem-vindos. Antes de nós iniciarmos a palestra da noite de hoje, eu queria convidá-los para participarem do nosso almoço fraternal, que vai ser no próximo sábado, né, dia 7 de junho. Nós vamos entregar marmitex, que serve para 2 pessoas, e no valor de R$35, é uma comida mineira. Hoje, viu, Marlene, eu fui saber direitinho o que é que eles iam nos entregar, não é? E quando ia buscar. E porque o oferecimento é do Confiança, eles dão os ingredientes para nós fazermos. Então, a comida mineira vai ser arroz, feijão, couve, farofa, ovo, pernil, laranja, bacon, calabresa e sobremesa, o doce de abóbora, a laranja e o doce de abóbora. Então vai ser uma refeição bem completa, que mesmo as pessoas que não comem carne vão ficar servidas, né, com os outros ingredientes, tá bom? E nós ainda temos convites disponíveis para quem quiser, tá? E agora então nós vamos fazer uma prece para poder, com muita atenção, ouvir o nosso irmão Marco Aurélio, que vai fazer a palestra de hoje para nós. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, mas seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai, Senhor, as nossas ofensas, assim como nós queremos perdoar os nossos ofensores. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo mal, no corpo e no espírito. Assim seja. Marco Aurélio, a casa é sua. Obrigado. Obrigado, Ana Neuza. Muito obrigado. Pessoal, boa noite. Com grande alegria que a gente retorna aqui ao serviço do Mestre, na Vila Dutra. Já estivemos aqui algumas vezes. Deixa eu só abrir aqui o meu roteiro para eu não viajar muito, né? E sair fora do tema de estudo. Aqui tá bom? Posso ficar aqui? Vou ficar meio travadinho aqui, tá, gente? Então me desculpem. Alguns rostos eu já conheço aqui das outras vezes que eu estive. Alguém aqui está assistindo pela primeira vez uma apresentação minha? Mas não é a primeira vez na casa, né? Tá. Quem aqui desse grupo é trabalhador da casa, é voluntário da casa? A maioria não é. Mas todo mundo mora aqui na Vila Dutra. Não? Vocês vêm de outro bairro? Que legal. O casal e o garoto frequentam aqui já há algum tempo? Legal. A dona Neuza quem é a presidente da casa? Você, dona Neuza? Ou a dona Cleusa? A dona Neuza é a presidente da casa. Está precisando de voluntário ou não, dona Neuza? Só estamos, principalmente no próximo sábado. Ah lá, gente, trabalho. Eu não estou brincando não, estou falando sério, viu? Mas de uma maneira amigável. A Seara Espírita precisa de trabalhadores. O tema que eu vou apresentar para vocês aqui está em O Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 25, o título é Buscai e Achareis. Talvez alguns de vocês já tenham ouvido esse tema de outro palestrante.
Mas eu particularmente, eu gosto de simplificar as coisas. Não sou de viajar na literatura esparsa, muito pouco, porque não que eu seja contra a literatura esparsa, não é isso. A literatura, né, que tenta trazer ainda mais esclarecimentos e informações a respeito da codificação. Não é isso. É que a gente ainda sente a necessidade de conhecer a codificação mais a fundo, né? Então, as referências que eu sempre trago estão na codificação, no Livro dos Espíritos, no Evangelho, na Gênese, no Céu e Inferno, enfim, né? No Pentateuco como um todo. Então, nós vamos encontrar lá no Evangelho, no capítulo 25, esse tema, buscai e achareis. E ali nós vamos encontrar outros 3 subtítulos. Ajuda-te a ti mesmo, que o céu te ajudará. O outro subtítulo, observai os pássaros do céu. E por último, o terceiro, não vos afadigueis pela posse do ouro. Né? Mas enfim, ajuda-te a ti mesmo, que o céu te ajudará. Estudando o tema, e eu já sou da Seara Espírita, a dona Neuza é minha decana aqui hoje, eu imagino, né? Eu estou na doutrina espírita um pouquinho mais de 25 anos. Eu venho do catolicismo. Mas, quando eu me dispus a estudar com seriedade, com profundidade a doutrina espírita, a minha visão de mundo mudou. A ponto de eu perceber que eu preciso mudar. E é exatamente por tudo isso, por essas experiências, por esse conhecimento, que ainda é muito pequeno, perto, por exemplo, do que a dona Neuza deve ter. Quantos anos de doutrina espírita, dona Neuza? Não vamos entregar a sua idade não, viu? Até porque a gente vai viver para sempre, né? Isso aqui, esse corpinho aqui é só matéria. A matéria, ela se transforma, né? Então, a primeira lição que todos vocês já sabem, a morte não existe, né? A morte, na verdade, é uma grande transformação na nossa vida, né? Na nossa vida e na vida dos nossos familiares encarnados. Mas a gente tem uma visão, e a religião é a grande culpada por isso, porque elas nos passam uma visão negativa da morte. E, na verdade, a morte é um voltar para casa. É voltar de onde nós já estávamos antes de programarmos e reencarnarmos aqui. A gente vai falar um pouquinho sobre isso. Mas, sobre esse tema em específico, as religiões, de uma forma geral, nos ensinaram errado. A gente acha, e eu estou falando, eu venho do berço católico. Eu dei uma passeada também pela igreja evangélica. Mas a matriz da igreja evangélica é o cristianismo, assim como a doutrina espírita também tem como matriz, né, o Jesus Cristo. Nós somos cristãos também. Mas nos ensinaram errado lá. A começar da compreensão de Deus, do temor a Deus e do achar que Deus pode resolver de uma forma objetiva, direta, prática, todos os problemas da nossa vida. E não é assim que funciona. Se você tem um velho e sábio ditado, Deus ajuda quem cedo madruga. Esse ditado é mais real, mais verdadeiro, mais prático em nossas vidas do que nos ensinaram. Para quem veio do berço católico, como eu. Na verdade, a gente precisa ampliar a nossa visão de Deus. E ao ampliar a visão de Deus, a gente precisa reformular a nossa forma de pedir. O buscar e achareis passa pelo pedir e obtereis. A gente não sabe o que pedir. A gente está pedindo errado, porque nos ensinaram errado.
A compreensão de Deus nos ensinaram de forma errada. Aliás, a compreensão que nós temos de Deus foi ensinada de uma forma muito limitada, muito à mercê da nossa figura antropomórfica de Deus. Num determinado momento da humanidade, nós decidimos, nós convencionamos em acreditar que Deus é assim. Como ele formou tudo que existe, ele criou tudo que existe, provavelmente um velho, mas bem velho, mas ainda muito ativo. Um Deus rei, um Deus supremo, um Deus sentado num trono, não é verdade? Me lembro, ao ler até a Bíblia Sagrada, que Jesus está lá entre os ladrões na cruz, e ele disse: ainda hoje estarás comigo no paraíso, E aí a gente deturpa essa história, o entendimento desse momento significativo, de grande ensinamento para todos nós, porque nós tínhamos ali dois ladrões, duas pessoas que prejudicaram a sociedade a ponto de serem levadas à justiça, serem condenadas à pena suprema, que era a morte, por intermédio da crucificação. Ladrões, E Jesus estava entre eles. E um dos ladrões demonstrou generosidade, arrependimento de todo o mal que ele causou, e assumiu a culpa. E ao assumir a culpa naquele último momento, Jesus disse a ele: ainda hoje estarás comigo no paraíso. Nas moradas que Jesus nos preparou, aliás, para todos nós, sem distinção. Mas nos ensinaram também que esse Deus todo-poderoso, esse Deus velhinho, dentro de um contexto dentro dessa visão de um ser humano, como a inteligência suprema e o Criador de todas as coisas, também disseram que ele é rei, que ele está sentado num trono. E aí a gente vem, a partir daí, dentro do contexto da seita, que é originária do cristianismo, que é o judaísmo, que é um rei, que é um Deus dos exércitos, que é um Deus que vem para livrar o povo judeu, o povo escolhido, da espada e do domínio romano. Então ele é um rei todo-poderoso, rico, que vem para subjugar os romanos, e de lá para cá a gente vem professando essas mesmas ideias, atualizando em alguns momentos essa visão. E o Espiritismo nos mostra um Deus diferente, a começar de que ele não é um Deus da guerra, um Deus do ódio, um Deus da vingança, um Deus punitivo. Nós somos espíritos, todos concordam? Quantos anos você tem, o mocinho ali? 17. Seu nome é? David. Tem o dedo no final. Dave. O Dave já leu o Livro dos Espíritos? Não. Fica o convite. Você vai se surpreender. Fica o convite. Primeiro o Livro dos Espíritos. E a primeira pergunta é: que é Deus? Estou errado, dona Neuza? Que é Deus? Não é quem é Deus. Que é? Nós ainda não compreendemos a grandeza de Deus. Aí nós estamos tentando, dentro do contexto atual, dentro do conhecimento que a humanidade adquiriu até hoje, entender o que é Deus. Foi isso que Kardec fez. Porque ele não concordava também, assim como eu acabei de relatar para vocês, com a visão que a religião tradicional a religião cristã tradicional nos traz. E a gente começa a questionar, Então a nossa visão de Deus tem que mudar. A gente precisa atualizar essa visão e entender que Deus é muito mais do que a gente achava que era. É muito mais do que as religiões tentam nos vender como verdade absoluta.
Na verdade, entender a Deus faz parte do processo de experimentação, de experiência do Espírito criado por Deus na sua trajetória evolutiva, no conhecimento e na moralidade. Vocês estão entendendo o que eu estou dizendo, né? Então, nós não somos apenas esse corpo de carne, nós somos um espírito, a inteligência, o elemento inteligente do universo, a essa altura da nossa encarnação, individualizado. Então, o que é o espírito? O elemento inteligente individualizado, pelas suas experiências, pelas várias vivências que ele já passou, seja na humanidade agora, né, na raça hominídea, mas também carregando os aprendizados enquanto elemento inteligente nos reinos mineral, vegetal e animal. E aí, na sequência dessa evolução, a partir do reino mineral, passando pelo vegetal, chegando no animal, ele adentra a humanidade. Habita, dirige um corpo físico que lhe permite o pensamento contínuo. Usar a razão, decidir por si mesmo, diante das circunstâncias da vida, isso é o livre-arbítrio. Liberdade de escolha. O que fazer? O que pensar? E Deus está à frente de tudo isso. Ele é a origem de tudo isso. Deus criou o elemento inteligente, simples e ignorante, sem conhecimento de nada, sem moralidade. Imagina o espírito, o elemento inteligente. Espírito, quando ele adentra, nós usamos a expressão espírito quando ele adentra a humanidade. Antes disso, elemento inteligente. Ele é simples e ignorante. Sequer sabemos que existimos. Mas ali naquele princípio inteligente estão inseridas, vamos falar de um jeito que a gente possa, no nosso DNA, no DNA do princípio inteligente, estão todas as potencialidades a serem desenvolvidas pela experimentação e um dia se tornar um espírito puro como Jesus o é. E Jesus tem bilhões de anos de existência. Você já parou para pensar nisso, David? E Deus? Para entender o que é Deus, e a doutrina espírita, em o livro dos Espíritos, classifica, nos apresenta-o como sendo a inteligência suprema, a causa primeira ou primária de todas as coisas. Então vamos entender isso. Para que Deus seja Deus, ele tem que ter alguns atributos, qualidades. Ele tem que ser eterno, ele sempre existiu. Nada antes dele existiu. Ele sempre existiu, ele é eterno. Ele é todo-poderoso. Ele criou tudo que existe, inclusive a cada um de nós, espírito. Então, o que é a imagem e semelhança de Deus é o espírito, não o corpo físico. Porque Deus criou o universo. Ele vive no universo. Ele está presente no universo. O universo é algo criado por ele, algo sustentado pela sua vontade, por toda a eternidade. Nós estamos mergulhados no hálito divino, por assim dizer. Para a gente entender um pouco mais, nós, seres humanos, não enxergamos o ar, mas nós respiramos, e porque respiramos, o oxigênio nos traz a possibilidade de fazer essa máquina funcionar. Se a gente segurar e a respiração parar de respirar, todo mundo morre. O corpo físico morre. Então o ar para nós é essencial. Nós estamos mergulhados na atmosfera da Terra, respirando esse ar. A gente não vê o ar, mas a gente sente quando o vento sopra. A presença do ar é quando o vento sopra. E aí vem uma grande afirmação. Dá para ver Deus? Dá para falar com Ele? A gente dá para sentir Deus na nossa intimidade. Dá para sentir.
com o conhecimento que nós temos hoje. Se a gente for buscar a razão, a causa de todas as coisas, porque o que a gente olha aqui, como reflexo do existir, é a complexidade da vida, é a complexidade do universo. E Deus já criou tudo isso, porque a ciência já admite que por trás... Gente, fica o convite para que vocês aprofundem conhecimento. A ciência hoje, eu acho que eu já vim fazer essa palestra aqui. Eu tenho um slide numa aula que eu falo sobre Deus, tem lá cientistas do CERN. Você sabe o que é o CERN, David? É aquele acelerador de partículas que tem entre a Suíça e a França. Entre outros cientistas. Eu estou falando de lá porque é uma coisa muito atual do nosso dia a dia, né? Esses são todos PhDs, professores, doutores, enfim, em física, em matemática, enfim, na ciência do conhecimento humano. Eles afirmam que o universo tem uma complexidade tamanha e essa complexidade ela é matemática, a ponto de que o acaso não existe. O universo não é obra do acaso, não pode, matematicamente, segundo as leis do conhecimento humano, da física, da química, da matemática, o universo não foi criado ao acaso, não dá, de repente, pum, apareceu o universo. Quiçá a vida. Então, se a gente buscar a razão das coisas, por trás de tudo, a gente vai chegar nessa complexidade. E só tem uma resposta: alguém criou tudo isso. Esse alguém, convencionamos chegar a Deus, chamar de Deus. Mas Deus, Ele cria pela vontade, pelo pensamento. Ele pensa, a coisa acontece. Nós também, viu? Nós também. Enquanto espíritos, os nossos pensamentos criam. Por isso a importância, sabe aquela história do padrão vibratório? Ah, eu tenho um obsessor que me persegue. A culpa não é do seu obsessor, dele estar ali te perseguindo. Muito provavelmente na relação das várias existências que vocês carregam do passado, os ligam até hoje. Vocês precisam conversar, se reajustar, aprender a amar. Porque o amor vence o ódio. Aí Deus, na sua inteligência suprema, coloca dois espíritos inimigos dentro daquele seio mais íntimo da nossa vida, que é a família. Pai, mãe, filhos. Pai, mãe e filhos, em teoria e de forma geral, na sua grande maioria, se amam. Não é verdade? Deus, a inteligência suprema, impõe o esquecimento ao espírito quando ele encarna. O corpo é uma grande barreira à lembrança de todo o passado. Justamente para que, dentro desse contexto íntimo de relacionamento, nós aprendamos a nos amar. Eu estou dando esses insights para que a gente possa perceber o quanto Deus, segundo a visão da doutrina espírita, apresentada a todos nós pela obra de Kardec, e Kardec experimentou o fenômeno da comunicabilidade dos espíritos e nos trouxe todas essas informações. Deus é muito mais do que as igrejas lá fora. E eu não estou fazendo crítica nenhuma lá, tá? Porque Deus está lá também. Os bons espíritos estão lá também. Só que aqui, em especial, a gente dá uma aprofundada nesse entendimento. E eu me encontrei aqui. As respostas que eu buscava estão aqui. E eu estou falando dessa necessidade maior de entender a Deus, justamente para que nós possamos chegar no entendimento, e aqui fechou de novo, eu tenho a senha, né? Então ele fica fechando, para que eu possa falar para vocês do buscar e achareis. E nisso eu já perdi quase 20 minutos. Perdi não, ganhamos, né? Não? Tá. Mas está 2 minutos só de diferença. Compreendemos que Deus é muito mais do que a gente imaginava? Sabe aquela história do ar? Imaginem também agora os peixes no mar. Eles não vivem
num ambiente que a gente não pode viver? Mas eles respiram. No mar eles respiram, eles sobrevivem, eles encontram alimento, há milhares de espécies, assim como na terra. E o mar para eles é o oxigênio deles, eles retiram o oxigênio da água, coisa que nós não temos capacidade de fazer. Mas eles também estão ali mergulhados na água. E o pensamento de Deus é tudo isso. É como se nós estivéssemos mergulhados na vontade de Deus, no hálito de Deus. Deus quis assim. Nós estamos aqui porque Ele quer. Nós estamos mergulhados no hálito da vontade de Deus. Sabe como é que nós chamamos esse hálito por aí? Eu estou usando expressões simples, tá, gente? Sabe como é que nós chamamos aqui na doutrina espírita? Fluido cósmico universal. Já ouviram falar disso? É essa energia divina, gerada a partir da ideia de Deus, do pensamento. Ele teve a ideia, vou criar o universo. Puf, o universo surgiu. Vou criar a matéria, o elemento material. O elemento material existe desde sempre e passa por inúmeras transformações, como a ciência moderna nos mostra, que o universo está em expansão, que o universo está em movimento, que as galáxias foram criadas, né, que elas vão se trombar, vão se unificar, enfim, o universo está nascendo, se desfazendo e nascendo de novo com outras conformações do elemento material. Mas Deus também pensou em criar outra coisa, o elemento inteligente. É o espírito, criado sem conhecimento, sem moralidade. Por isso, mas com potencialidades de um dia, pela experimentação, ele chega à humanidade, se transforma num espírito. Como espírito ocupa um corpo que lhe proporciona pensamento, raciocínio, usando o livre-arbítrio, ele experimenta a vida, faz as suas escolhas e vai aprendendo. E nesse processo de aprendizagem, ele tem a liberdade de escolha e, ao escolher, toda ação traz uma reação. Se você faz alguma coisa legal, boa para você, mas também boa para as outras pessoas, o retorno dessa ação para você é positiva. Esse é o bem. Mas o espírito ainda lá no começo, e nós estamos ainda nessa fase, porque somos espíritos imperfeitos, então o mal prevalece sobre o bem, e o mal e o bem é conhecimento ou desconhecimento do que é certo e do que é errado, do que é bom e do que é ruim. Nós estamos nessa fase intermediária, no segundo degrau da escala da evolução dos espíritos. Espíritos primitivos, espíritos imperfeitos. O mal ainda prevalece, por isso que o mundo é tão difícil, por isso que viver a vida é tão difícil. Mas é trabalho de cada um de nós mudar tudo isso. E daí a gente entra na história do buscar e achareis. Porque eu tenho certeza que cada um de vocês está aqui por uma razão. Procura a religião, seja aqui ou seja lá fora, porque sofre. Estou mentindo ou não? O casal lá do fundo. Eu já vi vocês aqui já, lembro de vocês. Como é que é o nome de vocês? Vocês mesmo, você, Isabel e Marcelo. Já vi a Isabel e o Marcelo aqui. Concordam ou discordam? Está tudo bem até aqui? Né? Nós sofremos. Viver a vida lá fora não é fácil. Para viver nós precisamos trabalhar, suar a camisa. Porque se você ficar em casa, dinheiro vai entrar no bolso, você vai ter dinheiro para comer, para se vestir, para morar, para estudar, para ter saúde, para ter lazer. O trabalho, então, é da lei de Deus, porque é da vontade de Deus que o elemento inteligente trabalhe, se movimente. E ao se movimentar, ele interage com o meio. As dificuldades vão se apresentando no decorrer da vida.
E eu estou falando da história da humanidade, né? Lá, quando éramos espíritos primitivos na caverna, a gente agia por instinto. Quando a gente acordava, quando o sol aparecia, a gente saía buscar comida, a gente tinha que se esconder dos animais, porque senão nós virávamos comida, né? Então a gente precisava comer, sobreviver, se proteger e reproduzir. As experiências trouxeram a humanidade até onde nós estamos hoje, e nós iremos muito mais além. Um dia a humanidade toda vai entender que todos precisam viver bem, com paz e se sentir feliz. O dia que nós entendermos que para que eu possa ser feliz, o outro tem que ser feliz. Então, o buscar e achareis, ele também está entrelaçado com essa questão da lei do trabalho. Estou chamando de lei do trabalho, mas com essa movimentação que o ser humano faz desde que existe na Terra, né, com os primeiros hominídeos, de enfrentar a vida, de enfrentar as dificuldades, de necessidades irem surgindo e ele ter que resolvê-las. Ele está exercitando o quê? O intelecto, a capacidade de pensar. E esse movimento de encontrar a solução das dificuldades da vida, desde o início da humanidade, nos trouxeram até hoje. Usando esse cérebro que nós temos aqui, o Espírito aprendeu. E a nossa sociedade hoje é muito melhor do que há 100, há 200, há 300, há 1000 anos atrás, há 10 mil anos atrás. Há poucos anos atrás, aí, talvez um pouco mais de quase 2 centenas de anos, nós escravizávamos os nossos irmãos. Verdade ou mentira? Hoje não mais. Pelo menos assim, às claras, né? Existem outras formas de escravização do ser humano, né? Salário mínimo é uma delas. Ops, não disse nada. Enfim. Gente, nós estamos evoluindo. E nós só estamos evoluindo porque nós nos movimentamos. E é da lei de Deus esse movimento, para que o espírito saia da ignorância e adquira conhecimento. E olha que interessante, o conhecimento, ele impulsiona a moralidade. Diz-se que são as duas grandes asas da evolução do espírito, conhecimento e moralidade. A nossa asa do conhecimento está forte, está robusta, mas a da moralidade está caída. Precisamos melhorar em moralidade. E Jesus, há 2000 anos atrás, vivia dizendo isso: ame o teu próximo, faça por ele aquilo que você gostaria que fosse feito a você. E a gente ainda não entendeu que o caminho da felicidade é esse. Mas essa nossa relação com Deus faz com que a gente, eu disse agora há pouco sobre isso, que a gente não saiba pedir, porque todas as vezes que nós encontramos alguma dificuldade, e olha, quando está tudo bem, ninguém recorre à divindade, hein? Quando está tudo bem, ninguém lembra de Deus. Agora, quando as coisas começam a complicar, seja uma perda do emprego, falta de dinheiro, doença, perda de um ente querido, relacionamentos amorosos, a gente entra numa depressão, aí a gente procura quem? Aí a gente dobra os joelhos e lembra de Deus, né? Agora, quando está tudo bem, nem no centro espírita eu preciso ir. Aí eu vou tomar passe, né? Achando que o passe, por si só, vai resolver o problema específico que a pessoa sente naquele momento. Não. O passe não vai resolver os seus problemas. O passe é como se fosse um pronto-socorro. Eu não estou bem, emergencialmente eu vou procurar pronto-socorro, vou buscar atendimento médico. Aí o médico, com os conhecimentos dele, ele passa um medicamento, aquele medicamento, se você está com dor, tira a dor momentaneamente, mas se você não modificar, por exemplo, seus hábitos de vida, a dor vai continuar. Praticar exercício, por exemplo, eu estou com 56. Gente,
Os mais velhos vão saber. Eu acordo e vou dormir com dor. Por quê? Porque eu não fortaleci a minha musculatura. Estou falando aqui da prática de exercícios diários, né? Eu estou com, vou usar uma expressão pesada aqui, um câncer no pulmão. Aí eu vou lembrar de Deus, né? Depois que eu fumei a vida inteira. Deus tem que me curar. Não é assim que funciona. Deus vai ouvir os nossos pedidos. Mas Deus também, dentre os seus atributos, né, Ele é todo bondade e Ele é todo justiça. Deus é Pai, Deus é amor. A vida é o grande presente que Deus nos dá, para que o espírito saia da ignorância e adquira conhecimento. E o conhecimento nos impulsiona à moralidade. O grande exemplo eu dei há pouco, né? Lá no início na época em que nós estávamos na expansão, na conquista das terras, era a força do sangue, da espada, não é verdade? Escravizamos, não só, mas atualmente os negros, mas no passado os prisioneiros de guerra viraram escravos, né? Mas hoje tudo isso acabou. As guerras, acontece por aí? Acontece, mas a maioria da humanidade na Terra quer paz. Racionalmente a gente quer a paz. A gente vive em paz. Tem algumas exceções aí acontecendo por aí nesse momento, mas eles vão aprender no devido tempo. E aí a gente quer que Deus resolva o problema para a gente. Mas não é assim que funciona, porque Deus não é todo-poderoso, não é único, não é eterno, não é imutável. Imutável é o seguinte, ele teve a ideia, vou criar o homem. Homem, de um contexto geral, homem e mulher, tá? Vou criar o homem. Ele é a inteligência suprema. Ele é todo poderoso. Quero criar o homem. Ele é todo bondade e todo justiça. Ele criou uma coisa boa. Ele é imutável, ele não muda de ideia. Ele não se arrependeu de ter criado o homem. As leis divinas refletem os atributos de Deus. As leis divinas estão aí, sustentam a criação de Deus. E nós interagimos com ela simplesmente experimentando a vida. Aí vamos com um exemplo prático. Várias vezes já disse isso aqui. Alguém aqui conhece Código Penal? De cabo a rabo? Está estudando direito? Eu fiz direito. Alguém de cabo a rabo? Eu não sei o Código Penal. Código de Processo Penal? Código Civil? Código de Processo Civil? Tributário? Enfim. Código de Trabalho. Mas, vivendo a vida, a gente se depara de vez em quando com essas situações. E precisa recorrer à justiça para ter um direito conquistado ou preservado. A vida é assim. Ela nos coloca diante da lei divina de forma prática, objetiva, simplesmente por existirmos. E quando a gente extrapola o bom caminho da lei divina, porque elas refletem os atributos de Deus, a gente sofre. Mas, de novo, a gente sofre porque a gente desconhece o que é certo, o que é errado, o que é bom e o que é ruim. Daí vem aquela história que a gente encontra também na literatura, na codificação, de que as duas grandes chagas da humanidade são o orgulho e o egoísmo. A gente está vivendo ainda a era do orgulho e egoísmo. É aprendizado. Eu penso primeiro em mim, para depois pensar no outro. A maioria de nós ainda não chegou nesse nível. Mas a gente vai chegar. Porque Deus não é inteligência suprema. Ele não nos deu a vida. E a vida é o grande instrumento para a evolução do elemento inteligente. Vai aprendendo, vai experimentando, se individualiza e vai adquirindo moralidade. Nesse reflexo com as leis divinas. Aí quando eu estava fazendo o Cohen com Moisés Rossi, algumas pessoas aqui conhecem Moisés Rossi, Moisés falava assim: a nossa interação com as leis divinas é fácil de entender. Pensa numa criança pequena,
que chega diante de um fogão. A mãe, a avó está cozinhando, tem aquela chaminha azul, né? Do fogão, que vem do gás ali queimando, né? Quando está tudo bem, a chama é azul, né? Quando começa a acabar o gás, ela fica avermelhada, né? Mas é azul, é bonita, não é bonita? Não dá vontade de pôr a mão lá? Nós adultos não vamos pôr a mão lá, porque a gente aprendeu que queima, machuca, dói. Mas uma criancinha de 2 anos não sabe isso. O que ela vai querer fazer? A gente tenta proteger, né? Mas se a gente distrair, falar, mete o dedo, o que vai acontecer? Vai doer, vai queimar, vai sofrer. Nós estamos nesse estágio, na experimentação da vida. Por isso que a gente sofre, porque a gente ainda é imperfeito, porque a gente ainda é egoísta, porque a gente ainda é orgulhoso, vaidoso. E nessa história toda a gente quer que Deus resolva os nossos problemas. Ele está tentando, como a mãe e a avó tentam proteger aquela criança. Ele nos fala há tanto tempo, desde toda a eternidade, nos mandou alguns profetas, por assim dizer, Krishna, Maomé, Buda, Jesus, o maior de todos, o governador da terra, o mentor espiritual de todos nós. E ele foi tão singelo, né? Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Eis toda a lei. Eis os profetas e eis toda a lei. E nós não aprendemos isso ainda hoje. Então, o buscar e achareis, eu tenho mais 10 minutos, está dentro de todo esse contexto. Gente, eu fiz aqui uma série de anotações que eu não me recorri a ela, porque eu preciso olhar nos olhos de vocês e dizer que, olha, gente, está tudo bem. Alguém está sofrendo aqui hoje? Está triste? Está deprimido? Alguém está aqui assim? Que bom, que bom. Mas todos nós sofremos com as vicissitudes da vida. Qual deve ser a nossa reação, então? Se está tudo bem, se está tudo bom, e se a gente já aprendeu bastante, qual deve ser a nossa reação diante das vicissitudes da vida? Eu falei do conceito de Deus, eu falei dentro do contexto do buscar e achareis, da lei do trabalho, eu falei aqui da lei do progresso. Vamos dar referência aqui para vocês, para que vocês possam ir ao voltar para casa, pegar lá o livro dos Espíritos. Todo mundo tem o livro dos Espíritos aqui? Todo mundo tem? Ótimo, porque quem não tem, tem aqui para vender, eu acho, né? E, gente, a gente às vezes faz essas brincadeiras do vender, porque o vender sustenta essa casa. Está todo mundo sentado, vocês estão me ouvindo no microfone, tem ar-condicionado, né? Tem aqui os slides, tudo isso custa dinheiro. A casa precisa de dinheiro para sobreviver. O dinheiro é usado aqui, porque todos nós somos voluntários. Eu não ganho nada. Dona Neuza não ganha nada, ninguém ganha nada aqui. Mas a gente está aqui para dividir esses pensamentos, esse conhecimento com cada um de vocês, para que vocês possam viver melhor. E aí fica o convite, se vocês estarem aqui e se tornarem voluntários da casa, quem aqui já fez? Eu vi que aqui tem o ESD, né, dona Neuza? Quem aqui já fez o ESD? Não, é o ESD, Estudo Sistematizado da Doutrina Espírita. Tem cursos aqui, para que vocês aprendam o que eu estou dizendo aqui. Se a gente pegar o livro dos Espíritos, a gente vai aprender. Mas vai ser uma interpretação nossa. Sabe por que é interessante os cursos da casa? E eu já estou fugindo do tema central. Porque vocês estão me ouvindo a falar sobre o livro dos Espíritos, sobre o Evangelho, tem o livro dos Médiuns, tem o Céu e o Inferno, tem a Gênese, tem obras póstumas, estou falando das obras de Kardec, tem a Revista Espírita, 13 anos, em que Kardec coloca ali tudo que ele vivenciou na elaboração da codificação, né?
Estou falando aqui só do que Kardec, porque eu falei que eu ia ficar em Kardec. Mas tem muito mais. Emmanuel, Leon Denis, tem muito mais. Tem outros autores, né, que vão a fundo no entendimento da doutrina espírita. Leva tempo para estudar isso. Uma vida é pouco. Mas a gente está indo, né? Essa casa precisa de vocês. O movimento precisa de vocês. Porque se a gente acha, e eu não estou de mais uma vez criticando as outras religiões, se a gente seguir os passos do que a religião tradicional até hoje tem nos apresentado, eu estou falando das cristãs, mas de outras também. Eu vou puxar para o Espiritismo. Eu encontrei as minhas respostas, que estão mais em sintonia com o conhecimento da humanidade na atualidade, mas que fazem com que eu tenha uma concepção de Deus muito maior, mais ampla, a ponto de me enxergar diante de cada um de vocês como alguém extremamente imperfeito, distante, bilhões de anos de Jesus, que é a minha régua de virtude, de conhecimento, de moralidade. Mas Jesus disse: pedi e obtereis, buscai e achareis. Mas essa transformação, essa busca, demanda movimento, trabalho. Não falamos da lei do trabalho? E quando eu faço esse movimento de buscar, eu vou achar. Mas Deus, lembra que eu disse que alguém aqui consegue ver Deus e falar com Deus? Eu disse que não. Nós conseguimos sentir Deus quando eu me fecho lá na minha intimidade, de forma verdadeira, sincera. Vejo as minhas imperfeições. E quando eu paro para pensar de forma sincera nas minhas imperfeições, nos meus problemas, eu vou ver que a maioria deles fui eu quem causou, porque eu sou egoísta e orgulhoso. E tudo isso tem relação com os outros, porque a gente sofre não só de dificuldades materiais, mas também de dificuldades emocionais. E aí entra em cena de novo o egoísmo e o orgulho, as duas grandes chagas da humanidade. Eu tenho que saber o que pedir para Deus. Deus não vai resolver assim, ó, briguei com meu marido. Aí o que a gente quer? Que o marido venha pedir desculpa. Ou que a esposa venha pedir desculpa. No meu caso, isso não vai acontecer nunca. Eu até peço desculpa de vez em quando, a minha esposa não. Brincadeira, gente. Estou falando de coisas cotidianas, mas que exaltam o nosso egoísmo e o nosso orgulho. Porque se a gente olhar e fazer uma autoanálise, a gente vai perceber que, na maioria das vezes, a gente erra. E a gente sofre porque a gente erra. Nós somos a causa do erro. Eu estou chateado com o meu chefe, porque o meu chefe foi duro comigo. Aí eu não paro para pensar, eu estou chateado porque o chefe foi duro comigo, eu me revoltei e acabei falando que eu não deveria para ele. Mas por que você ficou chateado pelo que seu chefe disse? Se ele está chateado com você, é problema dele, não tem que ser seu. Deus te deu 2 ouvidos, ouça, reflita, faça. Quem pode mais chora menos, né? Enfim, não estou falando de submissão, mas eu estou falando de fazer o que é certo. Eu estou falando de egoísmo, de orgulho, de pensar, de refletir antes de reagir e fazer o que é certo, em qualquer situação da vida. Eu estou deprimido, com depressão, porque a vida é muito difícil. Tá, você vai se trancar no teu quarto, se esconder? Deus te colocou numa vida em sociedade, por que você vai se esconder? Se esconder vai resolver os seus problemas? Ou o movimento vai resolver os seus problemas? Sabe como é que Deus age? Quando você se movimenta, você sai para falar, perdi o meu emprego. Por exemplo bobo, mais prático, que dá para a gente entender como Deus responde. Deus não vai aparecer na nossa frente, eu estou com falta de grana, eu quero ganhar na cena, é o que a gente pede, né? Eu quero curar o meu câncer, mas eu esqueço que eu fumei a vida inteira. Estou dando exemplos simples para que nós possamos entender como Deus age e como pedir para obter certo, né? Você está desempregado, você está deprimido, você se tranca em casa, se tranca no quarto, com raiva porque te mandaram embora, você não vê que talvez você seja o culpado, mas você quer achar um culpado, é o natural.
Você entra em depressão, se esconde. Você não vai mais buscar uma outra possibilidade de trabalho. Está errado. Deus quer que você se movimente, porque se você se movimentar, você não vive em sociedade, é da lei de Deus, ele não é a inteligência suprema. Saia, dê a cara a bater, vai conversar com os amigos. De repente tem amigo seu que nem sabe que você está desempregado. Vai conversar com os amigos, o amigo fala com outro amigo, que fala com outro amigo, daqui a pouco o emprego aparece, porque você se movimentou. Aí, Deus age por intermédio das suas criaturas. Estou falando aqui de nós encarnados, mas do outro lado da vida, que as pessoas que gostam de você, porque ninguém morre, também estão se movimentando. Eu fico imaginando a cena, né? Eu perdi meu emprego, a minha avó, né? Se movimentando lá na espiritualidade, conversando com os amigos, dos amigos, dos amigos, dos amigos, aí conversa com o espírito do empresário aqui em Bauru, que tem uma vaga que cabe nas competências que eu levo a ele, e de repente, puta vaga, eu me movimentei aqui, a espiritualidade se movimentou ali, a coisa vem. Mas tudo começou porque eu me movimentei. Lei do trabalho. Arrumei um novo emprego, o emprego me permite o sustento pessoal e da família, vem a lei do progresso, do adquirir bens materiais que promovam o conforto que a gente busca sempre. O que pedir a Deus? A gente não sabe pedir. A felicidade está nos bens materiais? Não está nos bens materiais. Porque tem gente milionária que se suicida. Onde está o nosso tesouro? Do que Jesus falou o tempo todo, da vida lá no plano espiritual. Aqui é aprendizado, é experiência, é sofrimento porque somos imperfeitos. Mas é o grande presente. A doença crônica, a perda de um ente querido, tudo faz parte do planejamento reencarnatório. Tudo faz parte da vontade de Deus, né, para que nós possamos aprender com as experiências da vida. Ora na carne, porque a experimentação também segue lá. Então o que nós devemos pedir? Se Deus é a inteligência suprema, é toda bondade, toda justiça, está tudo certo. Nós precisamos nos movimentar no mesmo sentido, de bondade, de justiça, de moralidade. É assim que a gente atrai o bem para nós, fazendo bem, pensando bem, fazendo bem, pensando bem, fazendo bem, sempre. E no movimento de retorno, as coisas boas vêm. Se todos nós já nos movimentássemos assim, não haveria sofrimento na Terra. Vamos nos movimentar sempre. Vamos parar de nos vitimar. E ao ajoelhar e pedir, porque Deus não sabe todas as coisas, Ele não é presciente, lembra do fluido cósmico universal? Só da gente pensar, Ele já sabe. É assim que a onisciência se mostra, porque a gente aprende lá na outra igreja. A onisciência de Deus, a onipresença de Deus se manifesta, porque nós somos criatura dele. Estamos mergulhados no hálito divino, no fluido cósmico universal. Ele sabe tudo. Ele sabe o que é melhor para nós. E as suas leis tendem a nos levar da ignorância ao conhecimento, da simplicidade ao conhecimento, né? À moralidade. O final de todos nós, lá no futuro, final no sentido de o nosso objetivo, a felicidade, é sermos espíritos puros. Então nós estamos no caminho certo. Não vamos atrapalhar. Diante das dificuldades, das vicissitudes, nos resignemos a esses conhecimentos. Temos que usar o conhecimento para equilibrar o emocional. Quando você está mal, usa o conhecimento, a inteligência, para que você melhore, se movimenta. E aí o que você vai pedir para Deus? Ganhar na Mega Sena, para os problemas acabarem? Você pode ter todo o dinheiro do mundo e ter um câncer terminal. Não. Você vai pedir a Deus fé, força, o apoio da espiritualidade, desde que você crie sintonia mental para isso. Lembra da vibração? Se você vibrar negativo, você vai receber negativo. Se você vibrar o positivo, você recebe coisas positivas. Fé. Tenha fé. Deus não é inteligência suprema?
Eu acho que eu me estendi, já são 7h30. Gente, vocês querem conhecer os detalhes? Estão lá, ó. Finalizando já. Vou dar Então, no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 25. Buscai e achareis. Complementando esse capítulo do Evangelho, nós vamos buscar ali no Livro dos Espíritos sobre a lei do trabalho. Está lá no capítulo 3 do Livro dos Espíritos, nos artigos, nas questões, olha eu lembrando direito, artigo, nas questões 674 e seguintes. Mas eu também falei da lei do progresso. A lei do progresso está lá, ó, Marcha do Progresso. Livro dos Espíritos, capítulo 8, questões 779 e seguintes. Está tudo lá, detalhado. Com muito mais detalhes do que eu tentei apresentar aqui de uma forma simples, racional, prática, para que a gente possa sair daqui e refletir. Vamos aprender a ter fé? A confiar na justiça divina? A vida é o grande presente. É experimentação, é busca de conhecimento e é um crescer na moralidade. Vamos nos movimentar? E para que esses pensamentos, se vocês concordam com tudo que foi dito aqui, alcance lá fora, nós precisamos de cada um de vocês nesse movimento. A casa precisa de voluntários. Jovens. Nós temos um jovem aqui. A maioria aqui está mais perto do caixão do que do berço. A gente está preocupado com as nossas dívidas, pensando que a fatura vai ser alta, então a gente está buscando aqui, um alívio, na nossa carga. Deus não julga, Deus não condena, é a nossa consciência, tá? E tudo vai ficar bem, sempre, porque Deus é amor. Muito obrigado. E eu não li nada do que eu trouxe aqui escrito. Muito obrigada. Obrigado, Vanessa. Obrigado a você, querida. E volte sempre. É só convidar, a gente volta. Ah lá, Marlene, ele disse que é só convidar que ele volta, hein? A Marlene fica encarregada, não esquece, tá bom? Foi muito bom. E como ele falou, todas as casas precisam e nós precisamos também de voluntários. Então, todos que quiserem nos ajudar, no dia 7, nós não teremos o atendimento pela manhã aqui na casa. Se alguém agendou por acaso, porque pode às vezes ter passado e ter posto para voltar no dia 7, por favor avise para a gente reagendar, porque dia 7, que é não esse sábado, o outro, nós não vamos estar fazendo atendimento aqui na casa. Na sexta-feira, sim, vai correr tudo normal, mas no sábado não. Por quê? Porque nós vamos estar desde as 7 horas da manhã lá no CPP, que é a Rua Joaquim da Silva Marta, 2959, Jardim Brasil, arrumando o nosso almoço, Então, quem puder, quem quiser, quem tiver essa disponibilidade para nos ajudar, a gente agradece muito, Dá o nome para nós aí e o que for preciso, para a gente poder estar junto lá trabalhando. Porque são bastante marmitex, é muita coisa para arrumar. Não sei se vocês perceberam que o nosso almoço vai ter 7 itens. E para a gente acomodar... Na sexta-feira nós vamos fazer o pré-preparo de muitas coisas. Sexta-feira nós vamos ter que picar couve, escolher feijão, preparar tudo. Nós só não vamos preparar o pernil, porque quem vai fazer isso para nós vai ser o buffet do Adilson. Ele é muito generoso, faz muito bem feito e já se prontificou a fazer para a gente.
Então nós deixamos a parte mais difícil para ele e que ele faz com muito esmero e a gente sabe que uma quantidade muito grande tem que ser uma pessoa experiente, né? Agora o arroz, o feijão, a couve, fritar o ovo, essas coisas, isso a gente faz, né? Eu acho que a gente faz. Depois de tantos anos dá para fazer. Mas a gente precisa de muitas mãos. Então, quem puder, né, a gente agradece, tá bom? E agradecendo o seu Marco Aurélio, agradecendo a presença de todos, convidando a todos para tomarem um passe. Nós desejamos uma boa noite e um feliz dia do amanhã para todo mundo, tá bom? Muito obrigada.